galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez eu tô no Bandeiras Empresarial, que é um centro comercial que conta com a Escuderia Bandeiras, que é a mais nova equipe da Stock Car em 2025, que foi fundada pelo piloto e agora dono de equipe, Átila Abreu. Eu vou dar só um spoilerzinho do que vai rolar nesse vídeo. Teremos rolês mostrando como funciona todo esse complexo maravilhoso, entrevistas e muito mais. Mas antes de tudo isso, eu quero pedir encarecidamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e roda a vinhetinha. Fala galera, sejam bem-vindos à estreia da Combicast. Finalmente, eu tô com esse cara maravilhoso, Átila Abreu. E aí, Galuzinho? E aí, meu amigo? Vamos visitar aqui? Vim e curti bastante a estrutura. É? O bagulho é primeira linha. Tá ficando bonito, né? Tá ficando chique legal. demais, parabéns. Obrigado. Átila, conte-me como surgiu a Escuderia Bandeiras. A Escuderia Bandeiras, nossa, ela foi meio por acaso, porque eu nunca tinha imaginado ter uma equipe. Sério? É, não imaginava, tal, não passava nos meus planos. E a Stock Car vive um momento único que é o lançamento dos carros novos. Eu vinha já há um tempo numa equipe, da qual nossa relação não estava legal, enfim, também a gente não teve a performance que imaginava e eu queria fazer uma mudança, né, uma transição. E aí eu comecei a procurar outras equipes. E aí quando eu comecei a ver os valores estavam subindo muito do que eu imaginava que seria justo. E eu entendo por que as equipes estavam querendo subir o valor, porém eu não concordo, mas eu entendo. Por quê? Porque você tem a aquisição de um carro novo, né? Então você tem você tem que despender um dinheiro muito alto para fazer a aquisição de um carro novo e as equipes queriam colocar esse valor no budget. Que seria o SUV. Que seria o SUV. E eu não concordava muito com isso e o fato é que o orçamento subiu muito de um ano para o outro. E aquilo me incomodou, porque como que eu chegaria para um patrocinador e falaria assim, subiu 30%, 35% o orçamento, sendo que a gente continua tendo 12 corridas, é um carro novo, mas continua sendo um carro, né? Não deixa de ser um carro, tudo. Então aquilo me incomodou, tinha duas equipes da qual eu estava negociando que eu realmente tinha interesse em andar, mas o valor era uma coisa que me incomodava. E eu fiquei pensando nas oportunidades, né, em possibilidades que daria para fazer, e aí me veio a ideia um dia e falou, pô, e se eu montar uma equipe? E aí, obviamente, o investimento seria maior, mas eu conseguiria estar dentro dos valores que eu imaginava. Aí eu comecei a fazer as contas, fui falar com os patrocinadores para ver se todos concordavam com a ideia, porque de fato eu continuo correndo, né? Então como que seria essa situação do Átila ser o piloto e continuar correndo? Quem seriam os profissionais que poderiam estar junto? Falei com familiares, porque envolve mais gente aí, é uma decisão grande, né? E todo mundo super apoiou. E aí eu tomei decisão. Mas entre o dia que eu pensei e o dia que eu fechei foram 15 dias. 15 dias? 15 Como dias. É que foi essa tomada de decisão assim tão rápida? Foi rápido, assim. Eu não conseguiria levantar todos os custos, mas por estar muito tempo na Stock Car eu já tenho uma boa ideia. E a gente está tentando fazer um negócio diferente. Então, obviamente, vai custar um pouco mais caro em questão de investimento, mas eu estava preparado para isso. Eu já sabia que teria isso daí, né? E aí sim surgiu a equipe. Então foi assim, uma decisão muito rápida, porque eu não tinha como saber todos os valores, todos os custos certinho. Então eu tinha que ter um número aproximado e falar, ou eu topo ou eu não topo, né? E aí eu topei. Entrou na brincadeira. Entrei, falei, vamos descobrir conforme o jogo vai rolando como funciona. A bola vai rolando e a gente vai conhecendo. Né? Você que para esse ano tá com uma equipe de peso, contratou assim uma equipe fortíssima, chefe de equipe nada mais nada menos do que Christian Fittipaldi, o Troy, toda a galera. Como é que tá com essa equipe tão reforçada? Olha, eu tô muito orgulhoso do pessoal, porque primeiro a minha admiração por eles, porque quando eu falei, pô, vou montar uma equipe, do que é feito uma equipe? São de pessoas. A gente pode ter uma estrutura bonita, todo o maquinário, tudo, mas o que vai fazer isso operar são as pessoas. Sim. Então eu sabia que para ter uma equipe competitiva eu precisaria de profissionais experientes. E aí eu tinha dois caminhos, ou eu contratava pessoas novas, treinava, usava para aprender o primeiro ano, ou eu tentava contratar pessoas mais de peso com experiências, e eu fui por esse caminho. Teria um investimento maior, tudo, mas não é simplesmente sobre investimento, é sobre as pessoas toparem, porque a maioria delas que vieram
estão em algumas equipes, né, há 15, 16, 17 anos também, é muito tempo na mesma estrutura, equipes vencedoras. Então é difícil para o cara já estar a família estabilizado, com tudo bonitinho e tal, falar assim, pô, vou sair, vou mudar de cidade, eu vou mudar de estado, vou acreditar num projeto novo que está começando, né? De um lado ele tem algo consolidado, do outro ele está começando com alguma coisa que é nova. E foi muito legal que a grande maioria, vou falar assim, 95% das pessoas que eu conversei, que eu fui escolhendo, aceitaram. Né? Sério? Não? Então, sim, assim, de cara? De cara. Então foi muito legal, né? Mostra uma credibilidade que eles confiaram no projeto. Então sou muito grato isso. E na verdade acho que é um sonho de todo mundo. Todo mundo está aí disposto a fazer algo diferente e ter uma nova experiência, né? A gente veio com um propósito diferente em relação às outras equipes. Algumas coisas vão dar mais trabalho, né? Então assim, mas está todo mundo ciente. E tá todo mundo se divertindo, então assim, tá trabalhando bastante, mas tá todo mundo muito, muito feliz. Galera, pra vocês terem uma noção, ele estreou já com o pé direito, 4 carros. Que história é essa, Átila? 4 carros de cara, assim? Então, foi, assim, eu não imaginava, eu tinha um plano para a equipe de trazer em outras categorias, mas foi engraçado como aconteceu, porque eu imaginava que teria um conflito de interesses por parte dos pilotos pelo fato de eu ser um dos pilotos do carro. E de fato isso ocorreu, mas tudo que eu fui construindo na equipe foi justamente para quebrar esse paradigma. Mas aí quando eu estava para escolher o segundo piloto, que já foi depois de Interlagos, tinha conversa com alguns pilotos, e aí na minha primeira conversa que eu tive em Interlagos com o Enzo, eu gostei muito dele, do approach, da mentalidade. É um piloto novo que ganhou tudo na Porsche Cup, vários títulos, né? São 5 se eu não me engano. Veio para Stock Car, na primeira corrida dele Stock Car com o Galid Osman, que foi meu companheiro de equipe, ele ganhou a corrida de duplas, né? Duplas. Depois ele estreou na Stock Car ano passado e no Uruguai ganhou uma corrida. Então é um piloto super competitivo, rápido, e quer viver profissionalmente disso. Então a minha conversa foi muito legal com ele. E aí quando eu fechei com ele, a gente teve a reunião, bateu o martelo de boca, né? Acertamos. À noite o Nelsinho Piquet me ligou. Sério? Falou, pô, tô vendo a estrutura aí, queria correr com vocês e tal. Eu falei, pô, mas eu acabei de fechar. Eu dei minha palavra pro Enzo e tal, a gente vai assinar um contrato e tal. Pô, mas será que não tem alguma oportunidade? Eu falei, acho difícil e tal, mas vou pensar. E aí eu fui dormir com aquilo. Eu falei, putz, eu já fechei com o Enzo, então é eu e o Enzo. Pô, mas o Nelsinho quer vir correr na equipe também, um baita do nome. É um cara assim que as primeiras corridas deles tocaram, as 4 primeiras, ele foi como meu convidado nas corridas de duplas, né? Então, assim, um cara que eu tenho muita admiração, um piloto que sempre andou de várias coisas e foi super competitivo, ganhou corridas em todos os lugares. Em paralelo disso, a Autotrack, que é a empresa do Nelson, do pai, já me patrocinou até o Nelson estrear na Stock Car. Então, a gente tem uma boa relação. E eu falei, putz, ter o Nelsinho na equipe também seria muito legal. E aí eu tinha conversa com o Vicente e outros pilotos também, eu liguei pro Vicente no outro dia e falei, Vicente, e se eu montar uma segunda equipe? O que você acha? Como funciona e tal? A gente debateu um pouco, conversei muito com o Troy, com a equipe, para falar assim, a gente consegue montar uma segunda equipe sem enfraquecer a primeira, né? A gente consegue estruturar muito bem ela, e eles ficaram bem confortáveis que isso seria possível, né? E aí eu liguei pro Nelsinho e falei, você falou, eu tive uma ideia aqui e propus a ideia, e ele gostou. E aí começou o desafio, então, de comprar uma segunda equipe, porque quando eu entrei, existiam vagas disponíveis, algumas equipes não tinham exercido a função, então eu consegui simplesmente comprar os carros. Quando foi montar a segunda equipe, já tinham as 15 equipes, que dão os 30 carros, fechados. Então eu precisaria comprar alguma equipe. E aí foi no final do ano, toda uma loucura entre Natal e Ano Novo, conversando muito, até que no comecinho de janeiro, eu consegui fechar um acordo com o Adilson, que é da Garra, que tinha estreado o ano anterior, tudo. O Adilson, inclusive, veio trabalhar com a gente, está morando em Sorocaba também, gostou do projeto, tem somado muito com a gente. E aí eu acabei comprando a segunda equipe, que já era uma equipe com os carros Mitsubishi, né, já tinham sido definidos. E aí a gente tem os 4 carros, 2 Chevrolets e 2 Mitsubishi. É o Átila e seus famosos networks. A gente vai tentando conectar as coisas. Agora me conta um negócio, o que você achou desses carros novos, o SUV? Olha, eu gostei muito de guiar, é muito melhor que o antecessor, o prazer de guiar, né?
Eu ainda sou fã do V8, né? Eu acho que o V8 era mais legal que os carros turbo, mas eu entendo um pouco do momento da indústria automobilística, tal, de ter cada vez motores menores e tal. Mas o carro ele é muito legal. O carro, a performance, o equilíbrio é um carro de corrida, assim, muito mais responsivo do que o antecessor, né? Cara, o que muda, assim, do automobilismo lá de fora pro do Brasil? Tem alguma diferença, você que já correu em vários lugares? Tem sim. Eu acho que primeiro que eles têm uma estrutura de automobilismo mais consolidada no sentido de pistas melhores, né? Você consegue treinar um pouco mais do que aqui, até por questão de custo. Eles ganham em euro e gastam em euro, né? A gente ganha real e a maioria das peças são em euros, então assim, é um pouco mais difícil, então os treinos são mais limitados, tudo. Mas como corrida, no final, assim, é tudo meio parecido. As equipes no Brasil hoje estão muito profissionalizadas, sabe? Eu fui fazer algumas corridas com o Léo Sancho, com alguns pilotos da Porsche lá no exterior, e aí você vê o nível das equipes. A gente foi em equipes boas, sabe? A gente chegou lá com o nosso time e a gente tinha plenas condições iguaizinhas às equipes de lá, né? Eu acho que assim, muitas das coisas que são desenvolvidas, as empresas que fazem coisas para o automobilismo estão na Europa, então eles têm acesso a mais produtos que para nós é um pouco mais difícil. Você tem que fazer importação, demora mais tempo, tudo, né? Voltar ao assunto Stock Car, porque em 2006 você teve uma estreia de gala, né? Assim, geralmente os pilotos estreiam em Interlagos, você já estreou em Buenos Aires, rapaz. É verdade. Internacional, nível international. Como é que foi essa estreia aí? Foi legal porque tinham me convidado para correr de Stock Car e tal, e eu queria fazer uma corrida. E aí a próxima corrida era Argentina, tinha uma vaga na extinta RS do Hélio Seikel, que hoje está na equipe do Casagrande, né? Uhum. E me receberam super bem, e assim, eu vinha de carro de monoposto, então quando você vai para o carro de turismo você estranha, você não enxerga a roda, é um carro mais fechado, tudo. Mas, pô, foi uma corrida legal, foi uma corrida que garoou, foi aquela corrida que o Walter Salles caiu dentro, capotou e caiu dentro do túnel, então acabou em bandeira vermelha. Começou seco, depois choveu, então já foi uma primeira etapa bem agitada, né? Em 2008, você fez a temporada completa, terminou em 8º. Também! E foi considerado a revelação do ano. Que isso, rapaz? Foi o ano que eu nasci, hein? Aí, ó. Então, foi considerado a revelação do ano. Como foi pra você receber no ano de estreia esse prêmio tão legal? Foi legal, porque a Stock Car já contava com um grid muito grande, e você estrear na Stock Car e terminar entre os 10 primeiros é difícil, né? Você vê, mesmo hoje, esses pilotos de Fórmula 1 que estreiam e tal, é difícil você num primeiro ano conseguir terminar entre os 10. E era um ano que só tinha uma corrida, né? Não era, tinha 2 corridas, então você precisava classificar bem, terminar bem, não tinha essa inversão de grid, nada. E foi legal, assim, eu acho que fiz um ano muito bom. A equipe do Jorginho de Freitas me recebeu muito bem, eu tive o Juliano Lossac como companheiro de equipe, né? Que era um bicampeão, me ajudou bastante a aprender, a acelerar o processo. E eu vinha de 2 anos parados sem correr, né? Então, assim, eu tava voltando, eu tava um tempo em inatividade. Então, acho que foi um ano muito positivo e que me abriu portas pro ano seguinte, quando o Ingo Hoffmann se aposentou. Nesse mesmo ano, 2008, foi o último ano do Ingo. Ele me chamou para andar no carro dele com os patrocinadores dele, né? Então, olha, assim, rapaz! Foi uma responsabilidade, mas também um baita de um aprendizado, porque o Ingo, para mim, é a referência da Stock Car, né? E ter tido a oportunidade de guiar o carro, sendo ele me direcionando, sendo meu coach, ele, o chefe da equipe e tudo mais, me ensinou bastante. Nossa, que moral. Cara, pra fechar, eu queria te agradecer por ser o primeiro entrevistado aí, 001, pela Kombi aí, esse projeto que você fez parte. Sou muito grato, com certeza vai ser um presente que eu vou guardar pra minha vida inteira com muito carinho. E obrigado por ser entrevistado. Eu que agradeço de ter essa honra de ser o primeiro entrevistado, mas o que eu quero dizer é que ela te traga muito sucesso. Você é um cara brilhante, um garoto, mas está virando hora, já vai fazer 18 daqui a pouquinho, né? Então, mas é uma pessoa brilhante que tem essa energia, esse amor nas coisas que faz, né? Dá pra ver a emoção, tudo. Então eu espero que essa Kombi aqui te traga muitas histórias boas para você contar, muitas pessoas legais para você entrevistar e que faça a diferença na sua vida. Cuide bem dela, porque essa é a
ferramenta de trabalho aqui que vai te acompanhar por onde você for e você merece todo o sucesso do mundo. A gente vai estar torcendo por você. Obrigado. Te amo, grandão. Valeu. É nóis. Agora, depois da entrevista, vem conhecer comigo um pouquinho da Escuderia Bandeiras. Vamos pôr essa sua cadeira aí pra rodar agora, hein? Bora. Ai, quase. Nossa. Passei no... Passou por um fio. Ó, o que acontece? Esse espaço aqui é um espaço de trabalho compartilhado, então as pessoas podem locar estações para trabalhar aqui individualmente, podem locar a sala de reunião e esse espaço também atende as empresas que estão aqui dentro do condomínio. Então tem uma empresa aqui, um escritório que não tem sala de reunião, eles podem locar aqui para usar. E aí eles ambientaram todo o espaço com o acervo do Átila. Então a gente chama até de mini museu, porque querendo ou não tem grande parte dos troféus que o Átila ganhou durante a vida dele. Tem aqui, ó, todos os capacetes nessa sala. Desde o primeiro capacete que ele usou lá no kart, todos os capacetes que ele usou durante a carreira dele ficam aqui. E aí os nomes da sala de reunião são em homenagem às pistas favoritas que o Átila já correu. Ó, ele transformou num... Aqui é um carro que ele já correu, que ele transformou em um simulador. Esse aqui é o último kart do Átila Abreu. Esse é o carro que ele foi de forma 2005, o Sebastian Vettel, o Lewis Hamilton. Aquela placa ali está toda assinada pelos membros da equipe dele. Você usaria? Usaria. Eu gostei dessa, Vou estilizar. Só que vai lento, só que Estilizada no... parece um... No 51? Não, no capacete dele aqui. Você lembra os traços do capacete? Ó? E aí, moleque? E aí? O que você tá fazendo? Cara, eu tô surpreso. Muito legal isso aqui. E agora, o que você tá indo fazer? Vamos almoçar. O negócio é chique, tem até restaurante. Que vista mais linda. E almoçando com meu amigão Átila Abreu. Tá com fome, é? Opa! Agora vocês vão me acompanhar num rolê de carrinho diferenciado. É tão grande aqui que tem que andar de carrinho. A gente vai dar um rolezinho só pra vocês terem ideia de tudo que tem aqui no condomínio. Aqui cada galpão desses é uma empresa diferente, tem tipo vários campos de atuação. Tem laboratório, tem empresa de e-commerce de materiais esportivos, tem empresa de logística, a BVF Aero que faz manutenção em aviões. Aqui tem uma das maiores galerias de São Paulo, que abriu uma filial aqui, Galeria de Arte. E aí aqui são obras de arte, inclusive, que eles comercializam. E aí o pessoal do Bandeiras fez esse jardim para eles exporem as maiores. Aqui é a nossa pista de drift, Carlos. Ah, aqui é Só as marcas do chão. né? Aqui que eu queria te falar, Cadu, aqui ó. Tem um lugar que a gente pode ficar na beira do rio, ó.
tipo depois do almoço, senta aqui. Acho que a gente vai passar mais perto pra te pegar. Porque aqui passa o rio Sorocaba, ó. Passa dentro do condomínio. Olha aí, ó. E aí o pessoal pegou as margens do rio para fazer uma área de descanso, para o pessoal que trabalha nas empresas aqui dentro.